Prazer, estudantes e alunos. Sou o professor Caio Ângelo Fortunato da Silva, da disciplina de História, e o nosso componente curricular será para a turma do 6º ano do Ensino Fundamental 2. A nossa habilidade será EF06H1I01A. O tema da aula será referente a identificar as diferentes noções de tempo, tanto cronológico, da natureza e histórico. Vamos adiante? Turma, primeiro para a gente entender, a gente tem que entender o contexto da nossa natureza, o cotidiano do ser humano. O nosso ciclo natural. O que seria o nosso ciclo natural? Aquele período que a gente acorda de manhã, que é o dia, o período que a gente almoça, à tarde, e o período da noite, quando a gente vai dormir. Durante um período, um ano da estação do ano, existe 4 estações. Quais delas seriam? O verão, que é o nosso período de férias, o período da primavera, que é o período das flores, é o período que os frutos nascem, o período do outono, quando as plantas estão caindo e tudo, se preparando para o próximo período, que é o período do inverno. Com isso, esse é o ciclo natural da natureza que a gente conhece. De acordo com o tempo cronológico, a gente vive num período que seria um período linear. O que seria um período linear, professor? O período linear que a gente conhece é aquele período de janeiro a dezembro, que dá um período de um ano. Como a gente sabe, existe janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, adiante até chegar ao final do ano, dezembro. Que esse período é conhecido uma coisa que define um ano. Contudo, é contado através do tempo. Qual seria o tempo que a gente conhece? Primeiramente, as horas, os segundos e os minutos, que é através do relógio que a gente contabiliza. Você tem um celular, você tem um computador, você tem uma televisão, você tem um videogame. O que ele tem? Ele informa as horas, tá? No tempos antigos, não existia relógio. Então, como o tempo era contado? Era contado olhando para o sol. Quando o sol nascia de um lado, era manhã, o nosso pôr do sol. Quando o sol estava no meio, era o horário do almoço. Quando o sol estava descendo, já era o pôr do sol, o período do crepúsculo, para o início da noite. O tempo era contado através disso. Com o decorrer dos anos, com o estudo e tudo, o relógio foi se aperfeiçoando. E o relógio que a gente utiliza nos dias de hoje é o relógio análogo e digital. Com isso, com o tempo, começou a surgir os calendários, que a gente conhece segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, que é o dia de descanso. Todo o calendário começa do dia 1 e termina até o dia 31 do mês. Tem meses que termina até o dia 30 e tem meses que termina, no caso de fevereiro, 28 dias. Passando adiante, a gente vai entender o contexto histórico. Tempo histórico. Todo calendário, todo horário, todo relógio tem um contexto histórico, tem um motivo por que isso existe. Eu vou explicar aqui agora para vocês. Turma, a gente vive numa sociedade que vive um período de rupturas. O que seriam as rupturas, professor? Rupturas seria um momento de mudanças, um período que muda de um momento ali para diante do outro. É uma revolução, uma luta, uma mudança, um descobrimento, um novo mundo. É um momento de ação humana. O que seria ação humana, professor? Descobrimento, estudo, inovação, avanço da ciência nesse contexto. Voltando para a ruptura, que seria o quê? O período de fim de um regime, um fim de uma era, um fim de um controle. Isso entra nesse contexto. Período de construção. O que seria a construção? Coisas inacreditáveis. Um exemplo, pirâmide do Egito, Coliseu de Roma. O mundo ele é transformado através desse contexto de mudanças, que entra nesse sentido. Transformações. O descobrimento de uma doença, de uma cura, uma nova lei. Tudo isso transforma o conceito de mudança, de inovação para o mundo.
Tudo isso surgiu desde a época, na Idade Média, pelo Papa Gregoriano. O calendário que a gente segue é o calendário gregoriano, é o calendário que a gente utiliza nos dias atuais. Tem países e outras religiões que seguem outro tipo de calendário. Por exemplo, o nosso é o gregoriano, a gente está no ano 2026. Outros países, um exemplo, o calendário judaico está no ano 5000 e pouco. Tem outros calendários que seguem o calendário 1200. Tem regimes do mundo que consideram o calendário desde a sua revolução, anos 80. Para finalizar, turma, eu tenho muito que agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado.